Fala, trader. Nessa aula eu quero compartilhar com você sobre os quatro pilares para você basicamente ter uma análise com profundidade de um determinado ativo que você vai operar. Ou seja, quais são basicamente o que eu considero os quatro pilares da análise técnica para um princípio mais analítico. Ou seja, para você fazer uma análise profunda daquele ativo que você está consequentemente analisando e posteriormente operando, e através desses quatro pilares ele vai ser toda a estrutura que você precisa para você conseguir realmente extrair informações lógicas do comportamento do preço e, consequentemente, em um dado momento de oportunidade, ou seja, de momento, você executar o seu trade. Então, a análise técnica ela deve ser usada para dois objetivos, né? Dois princípios, né, separados, mas que eles estão totalmente interligados, que é a primeiro instante uma análise preditiva. Então você vai utilizar a análise técnica para você fazer uma análise daquele ativo ou daquela série de ativos que você está analisando, que você pretende operar, para em um dado momento você, através da ação do preço, tomar uma decisão de comprar ou de vender. E existe, sem dúvida, princípios técnicos que são extremamente importantes para essa, que deve ser incluso na sua análise, seja para você operar day trade, seja para você operar swing trade, seja para você montar uma posição em um determinado ativo, e consequentemente você realmente aumentar a sua acertabilidade. Beleza? Para isso, eu vou precisar compartilhar a tela com você, né? Mostrar o gráfico para a gente conseguir, né, de uma forma muito simples, muito direta, ao ponto, né, mas com profundidade você conseguir compreender o que eu quero abordar aqui, tá? Bem, se você não é inscrito ainda nesse canal, deixa seu like, se inscreve, tá bom? Basicamente, estou aqui 3 vezes na semana com aulas técnicas e aos finais de semana, aos domingos, né, com análise semanais de mercado. Beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com você para mim conseguir abordar esses princípios. Bem, eu vou utilizar aqui o gráfico do Bitcoin, mas não fique preso ao ativo. Isso é indiferente do ativo, e não fique preso também ao tempo gráfico, indiferente do tempo gráfico. O que eu vou passar aqui para você, você pode aplicar isso aqui num gráfico de 5 minutos para uma operação de day trade, você pode aplicar isso aqui também num gráfico semanal para uma posição de médio e longo prazo, beleza? Então, sem dúvidas, o primeiro pilar, né, e eu digo que é o pilar central da análise técnica, da análise, né, e consequentemente da negociação propriamente dito, é a tendência. Então, você precisa, a partir do momento que você, a partir de um dado momento que você olha para um ativo, né, a primeira informação que você precisa extrair daquele ativo é qual que é a tendência primária daquele ativo. Claro. E aí vem um ponto que eu falo sobre o gráfico analítico e sobre o gráfico operacional. Inclusive, eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma aula falando exatamente sobre esse ponto, o que eu considero o gráfico analítico, por que esse gráfico é importante, e o gráfico operacional, porque esse gráfico em especial ele é tão importante para a execução das nossas operações. Mas aqui eu vou fazer uma abordagem única nesse gráfico, e como eu falei, não fique preso ao tempo gráfico, não fique preso ao ativo. O que eu vou explicar para você aqui, você vai aplicar desde o gráfico de 1 minuto até o gráfico mensal, até o gráfico anual, tá bom? E o primeiro ponto é você olhar para aquele ativo que está se desenvolvendo e falar qual que é a tendência desse ativo, ou seja, ele está se desenvolvendo numa tendência de alta, numa tendência de baixa. Eu tenho um mercado lateral, eu tenho um mercado numa tendência de baixa, mas já está, de repente ele já está com sinais de exaustão. Eu tenho um mercado numa tendência de alta, mas está dando sinais de exaustão de uma possível tendência de alta. Então, ou seja, tudo isso vai se aplicar de uma forma perfeita. Então, olha só, quando eu olho para o gráfico do dólar, gráfico mensal do dólar, observe que o primeiro ponto de partida é exatamente olhar o que? A tendência daquele ativo. Então, eu tenho uma tendência que se iniciou em meados de 2011 e atualmente em 2025, ou seja, 6 anos depois, talvez essa tendência ela está começando a dar sinais de exaustão, tá? Então, você precisa bater o olho no ativo que você pretende operar e exatamente em segundos você definir realmente qual que é a tendência daquele ativo e especular com uma certa probabilidade, claro, utilizando os princípios técnicos seguintes que eu vou abordar aqui, se aquela tendência realmente ela pode dar continuidade, ela já está dando sinais de exaustão, tá? Então, observe que eu estou usando dois exemplos aqui bem extremos, né? Que é basicamente o Bitcoin no gráfico de 5 minutos e estou usando aqui um exemplo, por exemplo, do dólar no gráfico mensal. Então, são coisas extremas, mas observa que a minha linha de pensamento analítico ela segue ela segue ela tem um ponto de partida único que é
como primeiro ponto a tendência daquele ativo, tá bom? Bem, depois que eu olho para a tendência propriamente dito daquele ativo, eu vou começar a fazer alguns rabiscos nesse gráfico. Rabiscos no sentido de marcar alguns pontos importantes desse ativo, né, que está em desenvolvimento. E é muito importante eu definir quais são o que eu chamo dos principais níveis de preço. E aí você vai conhecer, né, como o nome mais popular, suportes e resistências. E é muito importante você saber definir quais são os níveis de preço. E aí é muito importante, inclusive, também você assistir a aula após o final desse vídeo sobre o gráfico analítico para você entender um pouco mais com profundidade o significado de tudo isso, tá bom? Mas quando eu tenho, então, uma tendência, eu sei que eu tenho uma tendência de baixa, eu sei que os principais movimentos, eles são movimentos de baixa, e eu sei que todo movimento contrário a esse movimento de baixa, ele vai ter uma característica de um movimento corretivo, né? Indiferente ou seja, então eu posso esperar um movimento com um movimento com uma duração de tempo menor e às vezes se desenvolvendo de uma forma um pouco complexa, como por exemplo aconteceu aqui, tá? E também entendo que ele vai em algum momento parar em um determinado ponto técnico e vai tentar retomar a tendência de alta, ou nesse caso aqui, a tendência de baixa, certo? Perfeito? Então, o primeiro ponto é tendência, o segundo ponto é níveis de preço. Olha só, então observa que quando eu falo de níveis de preço, ou seja, de suportes e resistências, eu sempre vou dar atenção para aqueles níveis de preço que consequentemente causou um movimento contrário muito forte a partir daquela mínima ou a partir daquela máxima, tá? Ok? Então eu sempre vou considerar os principais níveis de preço, aqueles que causou um movimento contrário muito relevante. Então, por exemplo, eu tenho aqui um topo importante, eu tenho aqui uma região de mínima importante, eu tenho aqui uma região de topo importante, até porque, olha só, mesma região anterior, né? E a partir do momento que ele rompe essa região, se torna também um nível de preço importante no futuro, caso o mercado volte para testar essa região, beleza? Então, por exemplo, eu vou considerar que o dólar, caso ele venha para uma, digamos assim, uma correção, né, futura, uma retração maior dessa tendência de alta que se iniciou lá em 2011, eu vou considerar que essa região de preço, essa faixa de negociação, vai ser um nível muito importante de suporte realmente para o dólar testar e, consequentemente, nós observarmos o que pode acontecer nessa região. Eu sei também que esse topo aqui ele foi um topo muito importante que o dólar deixou em 2020, essa máxima aqui que eu estou marcando, 2020, certo? E eu sei que quando ele voltasse nessa região, ele provavelmente não iria conseguir romper essa região de primeira, como vocês estão basicamente vendo isso acontecendo exatamente agora. Então, olha só. Então, até o momento atual, esse cenário aqui que está acontecendo no dólar, eu não posso falar que é uma renovação de máxima histórica. Ou seja, até o momento atual, que eu posso falar aqui que ele basicamente, até o momento, ele violou essa máxima histórica. Então eu sei que eu tenho um dólar numa tendência primária de alta, né, com grandes sinais de exaustão. Essa lateralização ela tem uma característica muito grande de um movimento de distribuição, e é uma outra questão também que eu posso abordar em uma outra aula. Mas eu sei também que ele está numa região de preço importante, sendo essa região a máxima histórica, e que, consequentemente, se ele falhar nessa região, eu espero que ele volte para a próxima região de preço mais relevante. Qual que é a região de preço mais relevante? Exatamente também essa região aqui que eu marquei aqui, ó, esse nível de preço aqui, certo? Então, eu entendo que, tecnicamente falando, se ele realmente falhar aqui, ele vai voltar para esse nível de preço em algum momento futuro, beleza? Esse é um ponto muito importante também. Então você vai definir as tendências, a tendência propriamente dita, ou seja, tendência primária de alta, de baixa. Você vai definir os principais níveis de preço na qual o preço está se desenvolvendo. Então, por exemplo, se eu usar aqui o gráfico do Bitcoin para fazer essas definições, olhando somente para esse período aqui, ó, vamos lá. Ó, eu vou olhar somente para esse período aqui de negociação, tá? Somente para esse momento aqui de negociação. Então, quais são os níveis de preço mais relevantes para mim aqui, olhando para esse período de negociação e para esse tempo gráfico, ok? Eu não vou fazer uma análise mais profunda lá num gráfico analítico, não. Eu vou considerar basicamente só esse aqui. Então, eu considero que os principais níveis de preço, sem dúvidas, né, serão essas regiões aqui que eu estou marcando. Então, ó, observa só que foram regiões que o preço teve uma complexidade de passar por elas. Então, eu entendo que no futuro, né, em algum dado momento, quando ele voltar para essas regiões, vai exercer sim uma defesa contrária. Então,
após você fazer a definição da tendência, seja de alta, seja de baixa, você precisa definir muito bem os níveis de preço, tá bom? E eu sempre vou dar atenção para esses níveis de preços que causaram um movimento contrário muito relevante. Então, por exemplo, esse topo é importante para mim porque após esse topo ele fez um movimento de baixa bem significativo, certo? E assim sucessivamente. Beleza? Bem, o terceiro pilar, que é extremamente importante, que também vai estar associado a essa questão de níveis de preço, é basicamente as linhas de tendência. Então, próprio suporte e resistência não deixa de ser uma linha de tendência, ou seja, aqui eu tenho uma linha de tendência horizontal e aqui eu tenho basicamente uma linha de tendência vertical, certo? Mas falando do nome linhas de tendências, eu estou definindo exatamente uma LTA ou, por exemplo, uma LTB, que eu posso traçar aqui nesse período de negociação aqui do Bitcoin, no gráfico de 5 minutos, certo? Então, a partir do momento que eu defini a tendência, que eu consegui identificar a tendência, que eu defini os principais níveis de preço daquele ativo, eu vou traçar as linhas de tendência, tá? Então, por exemplo, né, traçando aqui os principais topos, eu consigo traçar algumas linhas de tendência. Então, olha só como que eu consigo interligar aqui algumas linhas de tendência importante para esse ativo, né? Deixa, cadê? Olha só, certo? Olha só como que foi inclusive relevante aqui, ele respeitou, beleza? Essas são os principais níveis de preço baseado em uma resistência vertical, ou seja, eu tenho aqui resistências horizontais e eu tenho aqui resistências verticais, que são essas linhas de tendência. Mesma coisa no dólar, olha só, eu tracei essa LTA tempos atrás, né? Só que se eu considerar desde o começo dessa tendência, observe que ele passou aqui por várias linhas de tendência. Então eu posso traçar essa linha de tendência, que em algum momento ele violou. Olha como que ele validou essa linha de tendência aqui, ó, nessa região. Então você tem aqui, ó, primeiro ponto, segundo ponto, olha como que ele validou essa linha de tendência. Olha só, tá? Depois eu posso conectar uma outra linha de tendência aqui nesse momento também, nesse fundo que ele deixou para mim. Então ele vai me passar várias linhas de tendência. Todas essas linhas de tendência que eu tracei aqui, elas já foram rompidas, e aí, consequentemente, eu estou considerando essa última linha de tendência de um fundo mais próximo, né? Só que nós estamos falando aqui também de 2023. Então, eu sei que se ele perder essa linha de tendência, como inclusive ele está nessa região, testando agora atualmente essa LTA, eu sei que eu não vou ter mais nenhuma outra linha de tendência para traçar aqui. Então, eu sei que ele pode sim, definitivamente, quando ele quebrar essa linha de tendência, caso isso ocorra, eu posso, né, especular de uma forma mais assertiva que ele vai iniciar um movimento corretivo talvez mais significativo, né, ou seja, uma retração maior aí de toda essa tendência de alta aí que vem se desenvolvendo no dólar. Beleza? Bem, então vamos lá, revisando. Eu já falei aqui basicamente sobre os 3 pilares, resta um pilar, né? E esse último pilar que eu vou abordar aqui também, ele é muito importante, né? Você saber como aplicar ele, você olhar para ele. Mas eu estou falando aqui de tendência, eu estou falando aqui de níveis de preços, basicamente horizontais e verticais. Então você tem nível de preço horizontal, que são os clássicos suportes e resistências, e aí você vai definir sempre as principais regiões na qual o movimento sempre causou um movimento contrário mais relevante. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, um suporte nessa região, até que o preço rompeu aqui, era uma região de suporte, era um topo anterior? Sim. Só que olhando para esse gráfico mensal, certo? O principal suporte para mim, no caso, ele ficou aqui nessa região, nesse fundo, porque eu sei que desse fundo eu tive um movimento muito mais relevante. Eu sei que dessa mínima eu tive um movimento muito mais relevante, ok? E olha só, inclusive, ó, como que ele trabalhou acima dessa região, tá? E aí você também vai traçar as linhas de tendências. Eu, particularmente, eu não gosto de traçar somente uma LTA ou somente uma LTB. Olha só, deixa eu mostrar para você o que eu estou querendo dizer aqui. Olha só esse gráfico, é o mesmo ativo no gráfico mensal, certo? Olha só, eu conectei esse primeiro ponto, segundo ponto e esse ponto e tracei esse canal. Olha como que esse ativo, ele validou para mim já por 2 vezes esse canal. Olha só, testando exatamente a linha de retorno desse canal. Então eu tive um primeiro teste na linha de retorno em meados de 2018 e tive aqui um segundo teste nessa região em meados de 2021. Então olha só como que eu tenho aqui. Se eu traçasse somente essa LTA, observe que o preço nem teria testado essa LTA ainda, até o momento atual. Que eu gravo essa aula, ele nem teria testado essa LTA, mas ele já teria testado para mim, ó, a linha de retorno por 2 vezes. Inclusive, nesse momento aqui, ele validou até um topo duplo nessa região, né? Foi uma correção
né? Foi um topo duplo, foi um movimento corretivo, mas ele validou, certo? Olha o outro ponto importante também que eu acabei de abordar aqui, ó. Então olha como que esse topo, ele foi um topo relevante para mim, ó. E aí ele basicamente não chegou a fazer uma troca em cima desse topo, mas foi bem importante. Olha como que ele deixa uma máxima nessa região, testa essa região, e aí sofre bastante para conseguir realmente passar por essa região, rompe e começa a trabalhar acima dela. E eu sei também agora atualmente que eu tenho aqui também, sem dúvidas, ó, um topo importante de preço, e que é importante o Bitcoin, se ele realmente quiser dar continuidade à tendência de alta, ele trabalhar acima dessa região, beleza? Então não esqueça, tá? Os primeiros pilares que você deve, os pilares que você não pode ignorar de forma alguma nas suas análises é tendência. Então você deve definir, olhar para a tendência e saber definir se aquele ativo ele está possivelmente iniciando uma tendência, no meio de uma tendência mais madura, se existem sinais de exaustão, e aí tem até aulas que eu falo sobre exaustão, reversão, tem aulas aqui que eu falo sobre isso, tá? Você precisa traçar definir os principais níveis de preço de suporte, resistência, ou seja, os níveis de preço horizontal, e depois também você precisa definir os níveis de preço vertical, que é basicamente as linhas de tendência. Eu sugiro sempre você traçar canais, não traçar somente uma LTA, uma LTB, como vocês viram no Bitcoin no gráfico mensal. Eu tive duas evidências importantes da validação da linha de retorno daquele canal de alta, né? E se eu tivesse traçado só uma LTA, eu não teria observado essa condição. Beleza? Bem, e agora o que eu quero compartilhar com você como um último pilar, que é muito importante também, mas que você não pode ignorar, né, essa informação, é basicamente uma estrutura que está dentro da escola de Elliott, ou seja, que é o conceito, a aplicação de Fibonacci. Então, o Fibonacci ele foi introduzido no mercado financeiro através da escola de Elliott, ou seja, você não pode ignorar a aplicação de Fibonacci. Eu vou mostrar para você como que você vai fazer a aplicação de Fibonacci alinhado a esses princípios que eu já abordei com vocês, de tendência, níveis de preço horizontal e níveis de preço vertical, tá? E basicamente tudo isso que eu estou abordando com você aqui, isso está disponível dentro do curso que eu chamo de curso O Trader Sério, tá? Esse curso ele é composto por 30 aulas, 7 módulos, tá? E ele é um curso bem denso, bem completo, tá bom? Que vai te orientar desde os princípios mais básicos da análise preditiva, da análise técnica e, consequentemente, da tomada de decisão, falar sobre gatilhos operacionais, sobre gestão de trade, gestão de capital, mindsets comportamentais e todas as ferramentas técnicas que são necessárias para você analisar e operar um determinado ativo, seja no day trade, seja no swing trade, seja para um investimento de longo prazo, beleza? Se você realmente tem interesse nesse curso, ele está disponível e tem um link aqui na descrição, tá bom? Bem, deixa eu compartilhar a tela. Então vamos lá. Eu falei aqui sobre tendências, eu falei aqui sobre níveis de preço e eu vou falar aqui agora sobre Fibonacci, tá? Eu não vou detalhar o princípio do porquê de Fibonacci no mercado financeiro, das retrações, mas a grosso modo, e isso é bem simples para você compreender, você precisa sempre entender que quando você tem um movimento a favor da tendência primária, nesse exemplo aqui do dólar, tendência primária de alta, você espera que todo movimento contrário ele seja um movimento corretivo, certo? Se você espera, e aqui você tem duas informações importantes, que primeiro, se esse movimento ele é um movimento impulsivo, porque ele está a favor da tendência primária, que nesse exemplo é de alta, ele é um movimento de 100%. Logo, eu entendo que quando o mercado iniciar um movimento contrário a esse movimento impulsivo de 100%, ele vai entregar para mim o que eu chamo de movimento corretivo. Se esse movimento ele é um movimento corretivo, eu entendo que ele vai retrair parte desse movimento impulsivo 100%. Logo, eu vou entrar com uma ferramenta, né, chamada retrações de Fibonacci, ou seja, as principais retrações de Fibonacci, para eu conseguir especular com uma probabilidade alta de acerto até que ponto esse movimento corretivo pode dar continuidade, ser interrompido e, consequentemente, esse ativo em questão retomar a tendência de alta. Perfeito? Então, olha só, quando eu uso essa ferramenta de Fibonacci, observa que eu pego aqui, ó, um movimento de 100%. Então, ele me dá do 0 ao 100. Então, como eu falei, todo movimento impulsivo, ele é um movimento de 100%. Até que, segundo o Charles Dow, a tendência seja, né, revertida, ok? Então, você sempre vai considerar isso, é muito importante. Tá? É um princípio muito simples,
do conceito de tendência e de continuação da tendência que você precisa entender, tá? Então, se eu tenho um movimento impulsivo a favor da tendência primária, ele é um movimento de 100%. Logo, todo movimento contrário é um movimento que? Corretivo. Se ele é um movimento corretivo, eu entendo que em alguma região de retração, e aí eu vou falar sobre as três principais retrações, que são de 38%, 50% e 61,8%, são as principais retrações que você deve considerar aí como regiões de Fibonacci, certo? Existem outras três retrações que tem nesse meio tempo, uma acima dos 38% e duas abaixo do 61,8%, mas eu posso dizer que a quantidade de vezes que o preço vai respeitar essas demais retrações é tão mínima que não vale a pena você considerar elas, tá? Então, eu pelo menos não considero, mas aí fica a critério de você considerar essas outras retrações, ok? Eu sempre vou considerar basicamente essas três. E eu entendo que a última barreira para um movimento corretivo é basicamente a retração de 61,8%, beleza? Olha só, vamos lá, vamos fazer uma aplicação na prática aqui sobre essa questão que eu falei para você. Então, olha só, o mercado ele me fez aqui, ó, movimento impulsivo, movimento principal, impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, certo? Apesar do período que ele se alongou aqui, ainda assim teve uma característica de correção. Pô, como eu falei, pode ser uma distribuição, mas ele não quebrou ainda a característica também de ser uma possível correção. Olha só, então o mercado me fez esse movimento, retraiu 50%, ok? E foi para cima. Eu não vou falar sobre projeções aqui, não é o objetivo, tá? Mas se você tem alguma dúvida sobre a aplicação de projeções de Fibonacci, comenta aí que eu posso trazer uma aula falando sobre projeções de alvos de Fibonacci. Olha só, movimento impulsivo, movimento corretivo, e olha só onde o mercado foi. Olha só onde o mercado retraiu, exatamente 50% também. Então quer dizer o quê? Quer dizer que desse movimento de 100%, o mercado corrigiu o dólar até o momento atual 50%. E aí você vê que ele para nessa região, ó, e ele já tenta retomar a tendência. Só que ainda vamos observando, tá? Agora quando eu aproximo o gráfico aqui, ó, e considero esse movimento aqui como um todo, observa que ele basicamente aí retraiu já 38% e provavelmente vai vir corrigir 50%. Então, se eu considerar esse último movimento aqui principal de alta, eu sei que até o 61,8 ainda é possível uma correção somente estar acontecendo aqui. Se ele perder esse 61,8, eu sei que a chance de ele depois tentar retomar a tendência de alta já é menor. E aí eu já posso até especular que se ele perder as principais retrações de Fibo desse movimento de alta, ele pode fazer uma anulação total desse último movimento, pelo menos, ok? E, bem, vamos lá, gráfico de 5 minutos, vamos voltar para o nosso exemplo inicial. Mesma coisa, ó, níveis de preço, vertical, horizontal, e aí o que eu vou me ligar também? Olha só, retrações. Olha só como que ele respeitou a primeira retração, 38%. Vamos traçar aqui. E aí o que você vai esperar? Nessas regiões de preço, onde você vai possivelmente aí executar as suas operações. Então, por exemplo, olha só. Se eu traçar aqui, ó, ele basicamente aqui ele não conseguiu nem retrair 38%, tá? Aqui foi mais complexo a correção que ele fez aqui nessa região. Olha só, retração de 38%, olha como que ele tem se desenvolvido bem nessa retração de 38%, até que a reversão aconteceu desse movimento como um todo, beleza? Tranquilo? Então, basicamente, são essas as abordagens, né? São esses os pilares que você vai precisar para fazer as suas análises, ok? Você vai olhar basicamente a tendência, propriamente dito, os níveis de preço horizontal, vertical e as retrações de Fibonacci. Quando você tem uma tendência válida, uma tendência forte, em vigor, saudável, você vai ver que o mercado ele respeita os níveis de preço, ele respeita as linhas de tendência e ele respeita principalmente as retrações de Fibonacci, beleza? E aí, claro, a partir disso você vai começar a dar você vai dar o próximo passo, que é o momento para você pensar em executar a sua operação quando você tiver com o mercado trabalhando numa região de contexto, tá bom? Esse aí é um tema mais profundo que pode render uma outra aula. Beleza, meu caro? Então, se você ainda está com dificuldades realmente aí de compreender os princípios básicos aos avançados da negociação, eu deixo o convite para você se tornar um membro aí do projeto Bereshit, tem um link na descrição, tá bom? E se inscreve aqui no canal, eu estou aqui basicamente quase que 4 dias por semana, trazendo aí aulas técnicas e aulas de análise aqui para você. Beleza? Um abraço e até a próxima.